Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e hoje nós vamos fazer o nosso devocional em cima do texto do irmão Ney Ladeia, chamado Servos Ocultos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a minha vida e a sua vida. Eu não escrevi o texto, eu canso de dizer isso, eu não ajudei a escrever, eu não tenho formação teológica, nada disso. Não sou pastora, não sou missionária, não sou nada. Eu sou só uma pessoa como você, que ama a palavra de Deus. E aí, ama fazer o devocional, tá bom? Então, o que eu aprendo aqui, eu compartilho com vocês. E, por falar em compartilhar, quero pedir para você compartilhar com todas as pessoas. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Porque aqueles que não creem vão passar a entender quem é Jesus Cristo. E aqueles que creem vão ser edificados pela palavra de Deus. Não pelo que eu digo, mas pela palavra de Deus. Também peço para você, se inscreve no canal, aciona o sininho, faz comentário. Isso é super importante. Para quê? Para o algoritmo da internet entender que essa mensagem é bem legal e vai mostrar para outras pessoas, tá bom? Então, eu peço que vocês colaborem nesse sentido. E vamos orar então, agora, para que o Senhor possa nos esclarecer. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo a tua bênção, para que o nosso devocional realmente seja edificante, para que possamos compreender as tuas palavras, que possamos ser também como esses servos que nós vamos estudar hoje, daqueles que têm boas ideias e que abrem o coração para ti. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler Atos 9, do versículo 10 até o 19. E vai falar do quê? Do irmão Paulo, né? Vai falar como o irmão Ananias é chamado por Deus para encontrar Saulo, né? Que depois virou o irmão Paulo, que havia sido transformado por um encontro com Jesus. Então, o que a gente vai estudar? O que a gente vai encontrar nesse texto? Primeiro, a gente vai entender que Deus faz um chamado divino. Ananias, ele tem uma visão. E aí, ele entende que Deus está enviando ele para ajudar o irmão Saulo, que estava cego e estava ali orando, pedindo a Deus misericórdia. Também vai mostrar que muitas vezes a gente hesita, né, em cumprir aquilo que o Senhor quer que façamos. Por quê? Porque somos humanos e temos resistência. Então o irmão Ananias fica assim com um pouco de medo, né? Porque ele sabia muito bem quem era o Saulo. Um homem que perseguia a igreja de Jesus Cristo, um homem que matava cristãos e um homem que não tinha qualquer misericórdia. Bom, outra coisa que a gente vai aprender nesse texto é sobre obediência e sobre fé. Ora, o irmão Ananias, ele obedece a Deus e fala, bom, tudo bem, vou correr risco, mas se Deus está mandando, eu vou até lá. Vai até Saulo, chama o Saulo de irmão, impõe as mãos sobre ele e olha, o milagre, transformação acontecem e o irmão Saulo recupera a visão, volta a ver. E ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ali ele é batizado. Bom, então você vê que obedecer a Deus nunca dá ruim, né? Nunca dá ruim. Então é o que nós temos que fazer. E esse texto também vai mostrar que sempre haverá em Jesus um novo começo. Porque o irmão Saulo aí começa a sua jornada como discípulo de Jesus Cristo, passando dias ali com os cristãos em Damasco e aprendendo com eles. Moral, qual que é a lição central disso que nós vamos ler? Que Deus pode usar qualquer pessoa, Judas, Ananias, eu, você, e até mesmo uma pessoa como o irmão Paulo, que era Saulo, que era perseguidor dos cristãos, né? Então Deus usa qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos. E nós temos que estar atentos a isso. Bom, também a gente tem que ver que Deus escolhe servos fiéis, como Ananias, né? Como Judas, para agir com coragem e fé e obediência mediante todo medo.
Ainda que você esteja passando medo, mas você entende que aquilo é o que Deus quer de você, vai firme. Bom, vamos ler? Então é Atos 9, do 10 até o 19. E diz assim, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder de principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse saber e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Eu vou reler o versículo 18, que eu pulei aqui um pedaço. O 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou reconfortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. É um texto maravilhoso, né? A conversão de Saulo, como ele foi resgatado, né? Porque ele não era do mal, ele simplesmente achava que estava fazendo o que era certo, né? E quantos de nós fazemos coisas achando que é para Deus e estamos enganados, né? Bom, mas o nosso texto hoje vai falar sobre servos ocultos. O versículo escolhido pelo irmão Neiladeia é o 6, que diz, mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Muitas vezes, né, a gente olha para o desafio, fala, isso aí não é para mim não. Não é para mim não, cara. Esse desafio aqui da igreja do Senhor, nossa, não é para mim não, porque eu sou muito pequeno, não vai dar. A gente quer participar de coisas grandiosas, a gente quer ver o agir do Senhor, a gente quer que o Senhor venha poderosamente sobre a nossa vida, mas a gente fala, eu tenho tão pouco a oferecer, que a impressão que eu tenho, ó, não posso fazer nada, não tô fazendo nada, quem sou eu na fila do pão? Mas o que a gente vê? Nesse episódio aqui, né, que a gente acabou de ler, que é uma história linda, maravilhosa, a gente vê que Ananias, a gente nem sabe nada dele. Não tem nada falando se ele era muito atuante, se ele era novo convertido, se ele não era, a gente não sabe nada. A gente sabe que o irmão Ananias, ele teve que vencer o preconceito que ele tinha contra o irmão Paulo. Por quê? Porque ele era um perseguidor. E o Ananias sabia, o irmão Ananias sabia que ele poderia facilmente dar um fim na vida dele se ele chegasse perto dele. Mas Deus mandou ele lá, né? Mandou ele fazer com que o irmão Paulo voltasse a ver. E ele pensou, ele vai ver e vai me matar. Mas o que acontece? Para que o irmão Saulo tivesse onde ficar e pudesse, então, ter a visão devolvida, ele tinha que ficar em algum lugar. Né? Então, ele ficou onde? Na casa do irmão Judas. E esse Judas precisou abrir a porta, se meu irmão Paulo não entrar. E mesmo sabendo da violência que caminhava com ele, de tudo, da comitiva militar que estava com o irmão Saulo, que depois virou Paulo, Judas abriu a porta. Ele entendeu que era um chamado, que Deus tinha aquilo para ele. E ele venceu a coragem e abriu a porta. E o irmão Saulo ficou ali. O Saulo, então, ainda ficou alguns dias ali.
sobre o cuidado de irmão Judas e de alguns homens que a gente, ó, nem sabe o nome. Vai saber quem foi que ajudou o irmão Saulo, né? Mas, após alguns dias, aquelas pessoas desconhecidas, ele já foi amparado, já ouviu a palavra, já começou a pregar, já começou a ser usado por Deus e já, ó, se aprumou, estava no caminho certo. Mais frente, ele seria um dos maiores, mais à frente seria um dos maiores missionários de todos os tempos. Tanto é que a palavra chegou a nós por causa que o irmão Saulo a pregou, né? Então, por meio desse texto que a gente acabou de ler, a gente entende o quê? Que é necessário que nós tenhamos em nosso meio mais pessoas disponíveis como o irmão Ananias e como o irmão Judas. A gente precisa de mais discípulos que se coloquem à disposição de Deus para servir quem está à sua volta. Mais pessoas que estejam conectadas com Deus a ponto de entender que toda e qualquer missão que nos é dada é propósito, é missão do Senhor. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Pequenas ações nas mãos de Deus podem ter um impacto monumental na obra do seu reino. E a gente tem que estar atento. Bom, irmãos, então agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que temos um versículo para decorar. É o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora sim, agora eu vou me despedir e me despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.